Tudo bem, pessoal? Questão de número 9 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. A questão diz o seguinte: um bloco de 2,5 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal. Uma força horizontal F de módulo 6 newtons e uma força vertical P são aplicadas ao bloco. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são o μs 0,4 e o μk 0,25. Letra A. Determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se o módulo de P é de 8 newtons. Na letra B, se esse módulo da força for de 10 newtons. E na letra C, se o módulo dessa força for 12 newtons. Então, nós temos aí o esqueminha gráfico que mostra o nosso bloco sobre a superfície horizontal e as duas forças atuantes sobre esse bloco. Então, nós temos a força F na direção do eixo x positivo, né, para a direita, e a força P para cima, né, no sentido positivo do eixo y. Então, fazendo aqui a decomposição das forças que atuam sobre o bloco, nós temos essas duas, mas nós temos também, né, a força peso do próprio bloco, a força normal e a força de atrito. Nós temos aqui dois coeficientes de atrito, o μs, que é o estático, e o μk, que é o cinético. Pois, diante dessas três situações, em alguma delas a gente vai ter que usar ou o estático, porque as forças não vão ser suficientes para mover o bloco, ou o cinético, onde a força vai ser suficiente para mover o bloco. Então, dependendo da situação, a gente usa um ou o outro. Para saber qual usar, vamos agora atribuir e analisar cada situação, começando pela letra A. Então, nós temos que, para o eixo Y, para a gente aqui saber qual vai ser a força necessária para fazer mover o bloco, nós vamos ter aqui a análise do eixo Y. E aí nós temos aí, no eixo Y, nós temos que a força resultante vai ser igual à força normal, mais a força P aplicada sobre o bloco, menos a força peso. Os dois primeiros termos são positivos, porque atuam no sentido positivo do eixo Y. E a terceira, que é o peso negativo, que atua no sentido negativo desse mesmo eixo. Assumindo que não há movimento nesse eixo, na verdade não vai haver movimento nesse eixo, na verdade vamos assumir, a gente ainda não sabe. Então, assumindo que não há movimento nesse eixo, a nossa força resultante será nula. Então, portanto, a nossa força normal vai ser igual à força peso menos a força aplicada na direção desse eixo. A gente sempre isola a força normal, pois ela é um dos termos que se aplica na força de atrito, porque a nossa força de atrito ela é μ vezes a força normal. Ela depende dessas duas variáveis, dessas duas grandezas. O coeficiente de atrito, estático ou cinético, e a força normal, que é o par ação-reação da superfície de contato entre os objetos. Dessa forma, a gente tem que, considerando o nosso sendo o atrito estático, já que o bloco está inicialmente parado e a gente quer saber qual é a força máxima necessária para fazer ele se mover, para depois então a gente aplicar ali a força da letra A, a força pedida na letra A. Então, nós temos ali que essa força vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas quem é a normal? A normal é a força peso menos a força aplicada. Então, nós temos aí o seguinte, substituindo os valores, nós temos que a força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático, 0,4, dentro de parênteses, que multiplica a massa vezes a aceleração da gravidade, que dá o nosso peso, 2,5 kg e 9,8, já que a gente está na Terra, menos a força P aplicada, que é de 8 newtons no item A, que é o que é pedido no item A.
Então, isso significa que a força de atrito que resiste ao movimento é de 6,6 newtons. E como a força horizontal F é de 6 newtons, né? Ou seja, essa força não é suficiente para fazer o bloco se mover, já que a força de atrito que se opõe ao movimento é 0,6 newtons a mais do que a força aplicada. Então, nesse caso, o objeto não se move. A caixa permanece em repouso. Então, isso significa que a força ali no eixo horizontal vai ser o quê, né? Já que a caixa não se move, então a nossa força resultante é zero e a força de atrito estático vai ser igual à força aplicada. Então, isso significa que a força de atrito, nesse caso aqui, é de 6 newtons, né? Já que como a caixa não se move, a força de atrito tem que ser igual à força aplicada, 6 newtons, porque aquele 6,6 seria a força máxima para fazer a caixa se mover. Então, isso significa que a força de atrito atuante ali é de 6 newtons. Caso atingisse 6,6 newtons, aí a caixa começaria a se mover. Então, essa é a nossa letra A. Na nossa letra B, a força agora vai ser de 10 newtons. Determina o módulo da força de atrito que age sobre o bloco 1 se o módulo de P está para a força P. Então, já que a gente já fez todas as análises, né, basta apenas agora a gente substituir as variáveis. Então, pegando a mesma equação da letra A, a força de atrito estático é igual a μS, que multiplica o peso menos a força P. Substituindo os valores, nós temos o que? 0,4, que multiplica 2,5 vezes 9,8 menos 10, né? Que agora a nossa força peso, perdão, nossa força P aplicada no eixo Y vale 10 newtons. Então, isso significa que a nossa força ali de atrito estático é de 5,8 newtons. Isso significa que a força máxima necessária para fazer o bloco se mover é menor, né? Já que, digamos assim, a caixa está um pouco menos descolada do chão. Então, é necessário uma força menor, né? No máximo de 5,8 newtons, para fazer a caixa se mover. E como em todas as três situações a força F é de 6 newtons, então isso significa que a força que F faz na horizontal é mais do que necessária para fazer a caixa se mover, né? Que é de 6 newtons. Então, isso significa que a caixa vai se mover. Então, portanto, agora no eixo X, nós vamos aí pegar, perdão, vamos pegar de novo a equação do eixo Y e aplicar agora para sabermos qual é a força de atrito cinético nesse caso, né? Já que, analisando como sendo a força de atrito estática, nós temos que a força de atrito ela é menor do que a força aplicada na horizontal. E agora, fazendo a mesma coisa, né, aplicando, né, a força de atrito cinético, a gente considerou a força resultante como zero, por isso que vai chegar na mesma expressão que na letra A e logo no começo da letra B, porque a gente quer saber qual é a força mínima cinética para fazer o bloco se mover, né? Ou seja, qual é a força mínima de atrito para essa situação. Então, isso significa que, substituindo os valores, agora o nosso μ vale 0,25. Aplicando todas as variáveis e resolvendo a expressão, a gente tem que, para esse caso agora, já que o bloco está se movendo, a força de atrito cinética é de 3,6 newtons, né? Para esse caso em que a caixa se movimenta. E na letra C, a gente vai aplicar a mesma equação. Aplicando a mesma equação, nós temos agora a mesma expressão, só que com o nosso P valendo 12 newtons. Então, substituindo os valores,
nós temos a força de atrito cinética, porque a gente já sabe, né, que se 10 newtons para a força P já foi suficiente para que a caixa se mova, então 12 newtons, né, já é mais do que suficiente para que essa caixa se mova. Então, a força de atrito cinético para essa situação agora, na letra C, vai ser dada pela mesma expressão, só que mudando agora o valor ali do termo P, né, que é a força aplicada. Então, isso significa que para essa situação, a força de atrito cinética vai ser de 3,1. Veja que conforme a força aumenta na vertical, né, a força P, a força de atrito diminui. Isso significa que vai chegar algum momento em que a caixa vai estar suspensa, né? E não vai haver força nenhuma, né? Se a gente fosse aumentando os valores, né? Podia até ter um termo ali perguntando qual seria a força P aplicada, faria a caixa se suspender no ar, né? Ou seja, que não teria mais atrito, contato entre a superfície horizontal do chão. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido, que tenham conseguido entender a questão. Espero que eu tenha ajudado. Crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Curtam, compartilhem e, se puder, inscrevam-se no canal para mais atualizações e novidades. Até a próxima questão e fui.